Sejam bem-vindos a este canal da História. Hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa, um dos principais eventos históricos, o qual marcou o fim da Idade Moderna e inaugurou a Idade Contemporânea. Essa revolução foi marcada por contradições, pois ela começa com ideais iluministas, ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que esses ideais serão substituídos pela intolerância, arbitrariedades, opressão, perseguição, censura, terror, execuções, etc. Vamos ver as causas desta revolução. A primeira, a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra entre França e Inglaterra, as quais guerrearam por territórios na América do Norte. A segunda, o custo da ajuda francesa às 13 colônias durante o processo de guerra entre as 13 colônias e a Inglaterra. Ou seja, foi o processo histórico que levou as 13 colônias a se libertarem da Inglaterra. A independência dos Estados Unidos. A terceira, a crise alimentar. Houve um período ali, antes da Revolução, em que o clima não ajudou e prejudicou as colheitas, invernos muito rigorosos, verões onde houve inundações e secas. Tudo isso aí acabou provocando quebra de safra, menos alimentos. Provocou mais inflação, mais miséria. Houve situações ali de fome e a fome levou o povo a se revoltar e saquear. Quarta, o mercantilismo. As leis mercantilistas prejudicavam a economia, impediam o crescimento da burguesia e a Revolução Industrial ainda não havia chegado à França. E as corporações de artesãos não queriam máquinas para produzir mercadorias. Quinta, a divisão da sociedade francesa, que era dividida em 3 estados gerais. Isso era um resquício da Idade Média, que era nobreza, clero e servos, só que agora era nobreza, clero e terceiro estado. Então era uma sociedade injusta, pois havia 2 tipos de tribunais, um para clero e nobreza e o outro para o terceiro estado. O clero estava dividido em alto e baixo. O alto clero tinha muitas terras e privilégios de nobreza. O baixo clero era pobre, ligado ao povo. A igreja era sustentada pelo Estado. A nobreza não trabalhava nem pagava impostos. Era sustentada pelo Estado. Além disso, cobrava pedágio de quem passava pelas estradas de suas terras. Já o terceiro estado era formado por cerca de 97% da população, englobando a alta média e a pequena burguesia, e os trabalhadores em geral. Era a classe que trabalhava e pagava todos os impostos, sustentava a todos. Sexta, o absolutismo francês. Outra causa era o próprio modelo absolutista. Os franceses olhavam para a Inglaterra e a invejavam, porque já haviam superado esse tipo de monarquia concentradora de poder e queriam uma mudança no seu modelo monárquico. Queriam participação do povo através do parlamento, queriam constituição. O próprio rei Luís XVI foi um péssimo rei, considerado um rei incapaz, um rei incompetente, despreparado. Suas decisões acabaram por levar a França à Revolução. Veremos isso mais adiante. Outra causa foi a crise econômica, todos estes gastos com guerras e a crise alimentar, as intempéries do clima. Isso tudo acabou gerando uma queda de arrecadação, mas continuava gastando muito.
A arrecadação de impostos já não cobria a gastança. A dívida era enorme, não havia solução a curto prazo. Outra causa foi o próprio iluminismo. Os iluministas defendiam mudanças profundas na sociedade, na política, na economia, e não aceitavam mais aquela situação traduzida através do antigo regime. Diante das dificuldades econômicas, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais. Alguém perguntaria o que significa isso? Eram representantes dos 3 estados, representantes do clero, da nobreza e do terceiro estado. É que eles eram convocados e o povo elegia os seus representantes. Já fazia mais de 175 anos que tinha ocorrido a última convocação. Logo no início dos trabalhos, o terceiro estado propôs que a nobreza e o clero perdessem seus privilégios e pagassem impostos. Isto foi aceito? Claro que não. Antes de prosseguir, é bom deixar bem claro que durante estas reuniões dos Estados Gerais, elas terminavam em votação. Só que a votação era por estado e não por participantes. Cada estado geral, e só eram 3, clero, nobreza e terceiro estado. Cada um deles só tinha direito a um voto. E isto revoltava o terceiro estado, porque eles eram maioria do povo, 97% da população, e só tinham direito a um voto. Então, durante esses trabalhos, eles não aceitaram mais essa situação, porque sempre perdiam. Juntavam-se clero e nobreza, eram 2 votos, e o terceiro estado apenas 1. Então, o terceiro estado, diante da recusa do clero e nobreza de pagar impostos e perder privilégios, resolveram se reunir em separado e fazer uma constituição para a França, o que na prática significava o fim do poder absoluto do rei. O rei, diante da situação, vendo que iria perder seus poderes absolutos, mandou tropas para desfazer a reunião. O que fez o terceiro estado? Bom, foi para as ruas e convocou o povo para uma rebelião. Conseguiram armas, mas tinham pouca pólvora. Era preciso muita pólvora. E alguém disse, existe muita pólvora na prisão da Bastilha. Esta prisão, no passado, tinha sido uma prisão de opositores do rei. Então, era um grande símbolo do autoritarismo do rei. O povo dirigiu-se à Bastilha e, mesmo diante da resistência dos guardas, conseguiu invadir. Os guardas que resistiram foram mortos e decapitados, para termos uma ideia do nível, uma ideia da fúria do povo. Esse dia da queda da Bastilha foi o dia 14 de julho, que é a data nacional da França. Entre 20 de julho e 6 de agosto de 1789, houve um período chamado de Grande Medo. O que foi o Grande Medo? Foi um período de ataques a castelos, casas, igrejas, aldeias, etc. Quem atacava? Uma boa parte eram camponeses, mas não eram só camponeses, era todo tipo de gente revoltada, gente de má índole, de mau caráter, ladrões, assassinos, bandidos, etc. Quais foram as causas? A boataria que se espalhou pelo país, os boatos contra os nobres, de que eles estavam queimando as colheitas, escondendo alimentos, etc. Então, aproveitaram-se da precariedade das comunicações e espalharam boatarias. Muitos nobres fugiram da França. Mais adiante, esses nobres vão reunir forças
e tentar voltar para derrubar o movimento. Com a queda da Bastilha, o rei percebe que está perdendo a parada para o terceiro estado. O rei é forçado a aceitar a implantação de uma Assembleia Nacional. Esta Assembleia Nacional vai criar a primeira Constituição Francesa. Desta maneira, a monarquia absolutista será substituída pela monarquia constitucional. O que isso significava na prática? Quem passa a governar é o parlamento. E aí vem a pergunta, e o rei é figura decorativa? Bom, o rei só atuaria naquilo que a Constituição permitisse. Antes mesmo de terminarem a Constituição, os membros da Assembleia Nacional elaboraram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento onde deixavam claro a igualdade jurídica de todos perante a lei, os direitos básicos referentes à vida, à liberdade, à propriedade, o fim do privilégio, prisões arbitrárias, etc. A mesma Assembleia acabou com o que ainda havia de obrigações medievais: a mão morta, os dízimos e a justiça senhorial. A Assembleia confiscou os bens da Igreja e criou uma nova igreja através da Constituição Civil do Clero. O clero foi obrigado a jurar fidelidade à nação. Os que assinaram passaram a ser clero juramentado. Os que não assinaram passaram a ser clero refratário. Na prática, o clero se tornou funcionário público. Não respondiam mais a Roma, mas ao Estado, e eram eleitos pelos cidadãos. Qual era o objetivo desta Constituição Civil do Clero? Era tirar o poder de influência da Igreja sobre o povo, pois só o Estado deveria ter esse poder, e a Igreja era vista como uma grande concorrente. Isso foi o primeiro passo. O passo seguinte viria com a radicalização, quando foi implantada a República. Em 1791, a primeira Constituição foi aprovada. Essa Constituição limitou o poder do rei, acabou com o absolutismo. Quem mandava agora era o parlamento, chamado de Assembleia. Clero e nobreza perderam os privilégios. O voto passou a ser censitário, ou seja, votava a partir de uma determinada renda. Embora a capital da França fosse Paris, os reis há muito tempo moravam no Palácio de Versalhes, situado a 18 quilômetros da capital. Enquanto ocorriam os trabalhos da Constituinte, o rei Luís XVI articulava com seus aliados políticos para tentar perder o mínimo que fosse possível de poder real. O rei, inclusive, não tinha ainda assinado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Para a maioria do povo, a situação estava difícil devido à alta do preço dos alimentos. No início de outubro de 1789, ou seja, pouco tempo depois da queda da Bastilha, o povo começou a se revoltar contra essa situação difícil. Além disso, havia uma figura chamada Jean Paul Marat, dono de um jornal chamado Amigo do Povo, que todo dia insuflava o povo contra aqueles que ele considerava inimigos da Revolução, inclusive o rei. No dia 5 de outubro de 1789, houve a famosa Marcha para Versalhes. O que motivou essa marcha? Primeiramente, os boatos do jornal Amigo do Povo de Marat, de que uma festa que foi dada em Versalhes e a bandeira da Revolução foi pisoteada. Além disso,
O rei já tinha convocado tropas que estavam cercando Paris. Diante de tudo isso, uma grande multidão, alguns dizem que em torno de 10 mil pessoas, marchou para Versalhes. Foi a partir deste evento que se divulgou uma mentira sobre Maria Antonieta, de que ela teria dito ao povo para comer brioches, já que eles não tinham pão. Segundo os pesquisadores, isso jamais aconteceu. O rei foi forçado a assinar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a se mudar junto com a corte para Paris, onde seria bem mais fácil de ser vigiado. O rei Luís XVI estava numa situação difícil, perdendo poder. Quem mandava era a Assembleia, e ele agora morando em Paris, sendo vigiado. O que ele fez? Decidiu fugir para arregimentar tropas estrangeiras e com essas tropas acabar com a Assembleia. Luís tentou fugir, mas acabou sendo preso próximo da fronteira com a Áustria. O rei se torna agora um prisioneiro. Nesse meio tempo, surge um grande líder na Assembleia. O seu nome é Maximilien Robespierre. Robespierre defendia mudanças profundas. Aquele velho lema, aquelas mentiras de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas ele defendia também o fim da escravidão nas colônias francesas, exigia voto universal, queria o fim do voto censitário e, por ironia do destino, ele era contra a pena de morte, embora depois ele será um dos grandes assassinos, mas ele era contra. Mesmo assim, a Assembleia Francesa aprovou uma máquina para igualar todos na morte, que foi a guilhotina, acabando com métodos diferentes para nobres e plebeus. O rei estava preso, acusado de traição. Aliados do rei, principalmente Prússia e Áustria, resolveram reagir, organizaram tropas para invadir a França. Inicia-se um período de batalhas e, ao mesmo tempo, de desconfiança. Quem está a favor do rei e quem está a favor da Assembleia? Em 1792, uma nova Assembleia é eleita. Esta Assembleia declara extinta a monarquia e proclama a República. O rei é levado a julgamento. O rei é declarado culpado e condenado à execução na guilhotina. Com a República implantada, entramos na segunda fase, que é a fase da Convenção Nacional. Esta fase também é conhecida como período do terror, porque muita gente foi assassinada, foi guilhotinada nessa época. Foi durante as reuniões da Convenção Nacional que surgiu essa divisão entre esquerda e direita. Quem sentava do lado esquerdo? O grupo dos montanheses, que faziam parte dos jacobinos, cordeliers, os sans-culottes, era formado pela média e pequena burguesia, profissionais liberais, artesãos, no caso dos sans-culottes. Esse grupo era radical, defendia reformas imediatas, inclusive com o uso da violência. Então, como eles sentavam do lado esquerdo, então, a partir daí surgiu essa ideia da esquerda ser revolucionária e usar violência, o Estado tem que ser grande, controlar tudo, etc. E muita gente pensa que os jacobinos defendiam os mais pobres. Na realidade, eles defendiam era mais poder, mais concentração de poder, porque eles mataram muita gente simples, muita gente pobre. Eles defendiam o seu projeto de poder. Os jacobinos criaram um modelo de governo que até hoje é copiado pela extrema esquerda, ou seja, a ditadura que foi copiada por Cuba, União Soviética, Coreia do Norte, o leste europeu, China, etc. Então, a ideia de esquerda geralmente está associada a cada vez mais poder centralizado na mão do Estado.
Os girondinos eram o grupo dos moderados, representavam a alta e média burguesia. Eles eram contra a execução do rei e, com o tempo, passaram a ser perseguidos pelos jacobinos. Inclusive, o seu líder, Brissot, foi executado. Porém, os jacobinos se tornaram antipopulares devido à sua violência e o seu projeto de poder baseado em matar, perseguir quem discordasse. Então, os jacobinos perderam o apoio do povo, os girondinos reorganizaram forças e derrubaram os jacobinos. Como eles se sentavam do lado direito, então se passou a ideia de que quem é do lado direito é da direita, é moderado, não quer mudar nada. Na realidade, as questões sobre esquerda e direita são bem mais amplas, não dá para explicar nesse vídeo. Os girondinos chegaram ao poder e também não fizeram um bom governo, tanto é que quem vai assumir depois é Napoleão. Já o grupo da planície ou do pântano era um grupo que ficava ali entre a esquerda e a direita, e ora eles apoiavam os jacobinos, ora os girondinos. Então era uma turma ambígua. Esta foi a primeira parte da Revolução Francesa. Na parte 2 veremos a fase do terror, a fase do diretório, o consulado e o final com a chegada de Napoleão ao poder. Obrigado pela atenção.